Bom, galera, vamos lá então. A gente vai começar a nossa aula de histologia humana, que é o estudo dos tecidos humanos. A gente vai começar com uma área que a maioria de quando a gente vai estudar biologia as pessoas gostam muito, que é estudar maldito do corpo humano. Maldito, entre aspas, eu gosto também. Mas é uma área que as pessoas gostam muito e sempre ficam muito ansiosas para estudar. É muito comum, quando a gente chega no ensino médio, que a gente comece a estudar o corpo humano depois que a gente estuda as células. Então a gente fica um tempo estudando célula, o que é célula, o que tem na célula, como que a célula funciona, um monte de nome, um monte de função. Não é à toa. Existe uma explicação do porquê que entender a biologia celular ela é importante para a gente entender a anatomia e a fisiologia humana, que é o estudo do corpo humano. Isso acontece porque os órgãos que a gente tem no nosso corpo, que compõem o sistema respiratório, circulatório, etc., o funcionamento dele vai depender diretamente da estrutura das células que compõem ele. Então, por exemplo, a gente fala de músculo. As pessoas querem ficar musculosas e querem ficar com o bíceps forte, ficar com um bundão, tudo. Queremos ficar musculosos. Para a gente entender como o músculo funciona, como que ele contrai, como que ele relaxa, a gente precisa entender as células dele. Que nem, por exemplo, o processo de contração e relaxamento ele gasta muita energia. Então, se a gente associar com as células que ele possui, eles têm que ter muitas mitocôndrias, que são aquelas organelas, aquelas estruturas presentes dentro da célula que são responsáveis por produzir energia. São elas que fornecem energia para o músculo contrair e relaxar. Vamos pensar, por exemplo, no caso de um órgão, o pâncreas. O pâncreas, para quem tem ou conhece alguém com diabetes, ele é muito importante porque o pâncreas é ele que faz a produção de um hormônio chamado insulina, que é o hormônio que vai tirar o açúcar do sangue. Então, esse processo de você liberar o hormônio para a corrente sanguínea, ele só vai acontecer porque as células que constituem o pâncreas, elas têm muito complexo de Golgi, que é aquelas organelas responsáveis por fazer a liberação de substâncias para o meio externo. O pâncreas só consegue liberar hormônio na corrente sanguínea porque ele tem complexo de Golgi pegando a insulina que é produzida dentro das células e jogando para o meio externo. Então, para a gente entender como que os órgãos funcionam, que é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora, a gente precisa fazer essa ligação entre a célula que compõe o órgão para entender o funcionamento dele. Daí surge um ramo da biologia que é a histologia, que ela vai estudar os tecidos. Não é algodão, não é seda, não é nada disso, porque convenhamos, não temos capacidades criativas para esse tipo de coisa ainda. Mas a histologia ela vai estudar os tecidos, que é o conjunto de células que vai formar os órgãos, que elas podem ser iguais ou não, mas que elas desempenham uma função juntas. Então, no nosso corpo, a gente vai ver que os órgãos eles são compostos por regiões em que você tem células, às vezes parecidas, desempenhando uma função específica. Então, como dizer, a composição desses tecidos dos diferentes tipos, eles que vão dizer qual que é a função do órgão. Então, existem 4 tipos de tecidos, principalmente, que formam os órgãos do nosso corpo. E a gente classifica eles de acordo com a função que eles têm, principalmente. Então, a gente tem um tipo de tecido chamado epitelial, que a principal função dele é fazer revestimento de superfície e secreção, produção de substâncias. Então, por exemplo, onde que a gente encontra esse tipo de tecido? Na pele, por exemplo, as camadas principais superiores, superficiais da pele, elas são ricas em tecido epitelial porque eu estou revestindo o meu corpo. Então, é esse tipo de tecido, essa função que é desempenhada pelo tecido epitelial. Além disso, na pele a gente também tem ele que faz produção de substâncias para ser eliminada para fora. Então, por exemplo, se a gente pensar na nossa pele, a gente tem secreção de suor, de oleosidade, uns mais que outros, eu tenho de montão.
Eu no sol eu pareço um refletor, tipo, pá, de tanto óleo que tem na minha cara. Por quê? O tecido epitelial que reveste a minha pele externamente, ela tem essa função também de secreção de substâncias. A gente tem o tecido nervoso, que é ele que vai fazer a coordenação do funcionamento dos outros tecidos. Então, que nem, por exemplo, a gente tem muito no nosso cérebro, porque o cérebro vai controlar a função dos outros órgãos devido ao tecido nervoso que compõe ele. A gente tem o tecido muscular, que ele é capaz de se movimentar. Então, qualquer órgão que tenha movimentação é o tecido muscular que permite isso, porque ele é capaz de se contrair e se relaxar. E nos espaços que não são ocupados por nenhum outro tecido, a gente tem tecido conjuntivo. Ele é super diverso porque tem várias estruturas no nosso corpo que é de preenchimento, ele é o mais diverso, mas ele tem essa função principal, preencher espaços que os outros tecidos não preencheram. Então, dependendo dos tecidos que a gente tem, da forma que eles se combinam, eles vão formar órgãos distintos. Então, por exemplo, coração, ele é composto, por exemplo, de tecido muscular, tem uma parte de tecido conjuntivo, uma parte de tecido epitelial. Eles vão se combinando para formar os diferentes órgãos. E conforme a gente vai agrupando os órgãos pela função, a gente tem os sistemas. Então, por exemplo, a gente tem órgãos que são especializados em captar o oxigênio do ar. São eles que compõem o sistema respiratório. A gente tem órgãos que é especializado em aproveitar os nutrientes dos alimentos. São eles que compõem o sistema digestório. Daí mais para frente, conforme a gente for estudando a anatomia, o corpo humano, a gente vai sempre fazer essa associação dos sistemas e os órgãos que estão nesses sistemas com os tecidos que compõem ele. Então, como que os tecidos eles se organizam? Os tecidos eles são compostos basicamente por duas partes. As células, que compõem ele. Então, a função delas, o nome, vai variar de tecido para tecido. Então, as células do tecido epitelial, que são de revestimento, têm um nome, têm um formato, para garantir que ela desempenhe a função dela. Então, cada tecido tem sua forma, seu nome, sua célula e a forma que ela se organiza. Além das células, a gente tem a matriz extracelular, que é uma substância que vai manter essas células unidas. Não só fisicamente, tipo manter elas próximas umas da outra, mas funcionalmente também. Então, elas que permitem com que uma célula se comunique com a outra, para elas desempenharem a função de forma conjunta. Essa matriz ela é feita de várias substâncias, mas a mais abundante é o colágeno, que é muito comum a gente ouvir falar de colágeno nos cosméticos e produtos de beleza, porque as pessoas querem ficar com a pele firme, maravilhosa, e estão certas. Tem que estar com a pele bonita, se possível. Eu ia falar sem plásticas, mas se você tem dinheiro, faça plásticas, não tem problema. O colágeno ele é uma proteína que ele dá resistência ao tecido. Ele mantém as células unidas de uma forma mais rígida. É por isso que colágeno está associado, por exemplo, com a firmeza da pele. É como se ele fosse um cimento que mantivesse as células do tecido sempre unidas de forma mais rígida. Então, o colágeno ele é a principal substância que vai compor a matriz. E, como nós temos 4 tipos de tecido, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, a quantidade de matriz que tem em cada um deles varia. E é uma das características que a gente usa para diferenciar a quantidade da matriz, as substâncias que compõem e etc. Então, vamos agora falar dos 4 tipos de tecido. Lembrando, 4 tipos. Epitelial para revestimento. Eu ainda não estou acostumado com essa câmera. Tá estranho. É trocado. Epitelial para revestimento. Conjuntivo para preenchimento. Muscular para movimento. E nervoso para coordenação. Então vamos começar com o epitelial, que a principal função dele é revestimento ou também secreção de substâncias. Então a gente divide ele em 2 grupos. Tecido epitelial de revestimento, se ele vai proteger, se ele vai impermeabilizar, ou seja, impedir a entrada de água e outras substâncias em uma região do corpo. Então se ele tiver essa função, a gente fala que ele é tecido epitelial de revestimento. Se for uma região em que você vai produzir substâncias para ser eliminada para o meio externo, ou seja, para fora do corpo, ou dentro do corpo, vai produzir alguma substância para ficar lá, a gente chama de tecido epitelial glandular. É daí que vem o nome glândula, que é muito comum a gente falar na anatomia.
Glândula é qualquer região no corpo que tem essa capacidade de produzir substâncias para ser eliminada. E elas sempre são formadas por tecido epitelial glandular. Quais são as características desse tipo de tecido? Então, as células, elas são dispostas lado a lado, elas estão sempre bem próximas uma da outra, elas estão sempre unidas muito fortemente. Por quê? Se a função é revestir e impermeabilizar, impedir a entrada de substâncias, as células têm que ficar bem próximas uma da outra para impedir que algo entre. É como se fosse uma parede. Os tijolos eles sempre ficam muito próximos um do outro para impedir que algo entre e algo passe. Tecido epitelial é a mesma coisa. Então ele tem pouca matriz extracelular, ele não tem muito entre uma célula e outra. Eles não possuem vasos sanguíneos, e isso faz com que, por exemplo, o transporte de nutrientes e substâncias não tenham sangue para levar. Então eles passam sempre de célula a célula, por um processo chamado de fusão. Tem uma substância aqui muito, aqui tem pouco, ele passa sempre da região que tem muita para a região que tem pouca substância. Isso é difusão. O tecido epitelial de revestimento, então, ele vai realizar proteção, impermeabilizando de superfícies, onde, por exemplo, que ele é encontrado na epiderme. A pele ela é dividida em 3 partes: epiderme, derme e hipoderme. A região mais superficial da pele é a epiderme, e ela é feita de tecido epitelial de revestimento. Vocês podem ver que aqui, mostrando as células, elas estão todas muito próximas uma das outras. Por quê? Para impedir a entrada de substância estranha. Estão próximas, as coisas não entram com tanta facilidade. Outro lugar que também é muito comum encontrar é no intestino, lá no intestino delgado, que é ele que faz a absorção dos nutrientes da alimentação. Então, como as células elas são bem próximas umas das outras, aqui tem um aumento, ele consegue selecionar o que entra e o que sai da célula, aproveitando os nutrientes que estão vindo dos alimentos através da formação do que a gente chama de microvilosidade. É como se fosse uma lombadinha. Conforme o alimento vai passando, ele vai passando pela lombada, vai ficando nessas células e elas permitem o nutriente passar através delas para ir para o sangue. A gente estuda isso com calma quando for estudar sistema digestório, pode ficar tranquilo. Mas saibam que a parte superficial do intestino ela é feita de tecido epitelial de revestimento. Eles são classificados de algumas formas. Em geral, a gente pode classificar eles pelo número de camadas de células que compõem esse revestimento. Então, assim, se for uma camadinha de célula, a gente fala que é um epitélio simples. Se for 2 ou mais, a gente fala que é um epitélio estratificado, porque tem camadas de células. Existe um tipo que a gente chama de pseudoestratificado, que é assim, é uma camada de célula só que como os núcleos, que são essas regiões aqui mais roxinhas, eles estão um mais baixo que o outro, às vezes parece que ele está em camada, só que não está. É uma célula só que o núcleo está em diferentes alturas. A gente chama esse de pseudoestratificado. A gente também pode classificar o tecido epitelial de acordo com o formato das células dele, que compõem o tecido. Então, se a célula for bem achatadinha, bem apertadinha, a gente fala que ele é do tipo pavimentoso. Se a célula tiver um formato de cubo, de dado, a gente fala que ele é um tecido epitelial cúbico. E se a célula for mais quadradinha, só que mais alongada, formato de prisma, lá na matemática, a gente chama de epitélio prismático. Então a gente classifica dessas 2 formas, de acordo com o número de células e de acordo com o formato delas. Em relação ao tecido epitelial glandular, é ele que vai fazer liberação de substâncias, a secreção, que nem eu comentei antes. Então, que nem, por exemplo, no intestino, a gente tem essas regiões, em que a gente tem tecido epitelial que ele dobra, é como se ele desse isso aqui, ó, tipo, ele entrasse para dentro, se dobrasse para dentro, e ele começa a assumir função de produzir substâncias. No intestino a gente tem essas dobras. A gente chama de glândula enzimática. Quando a gente chega no intestino, a gente tem substâncias que são liberadas lá dentro para que a digestão aconteça. Então são essas glândulas que fazem isso.
Na pele a gente também tem. Então a gente tem tecido epitelial que ele se dobra para dentro e ele vai criar uma glândula que vai produzir substâncias. No caso, essa é a glândula sudorípara, que é a glândula de suor. Produz suor, manda para fora. A gente classifica o tecido epitelial glandular de acordo com para onde ele manda as secreções que ele produz. Então, por exemplo, se ele produzir uma substância que é levada para fora do corpo ou em algum espaço que seja oco, por exemplo, interior do estômago, interior do intestino, que é oco, a gente fala que ele é uma glândula exócrina. Ex, sempre que a gente vem em biologia, quer dizer externo. Então, ele está liberando as substâncias que ele produz para fora do corpo ou em espaço oco. Por exemplo, em espaço oco a gente tem a glândula salivar, que a gente tem na boca, que produz saliva. Boca é oco. E a gente tem, por exemplo, a glândula sudorípara, que é a que produz suor, que ele realmente libera para fora do corpo. Então, esses são exemplos de exócrina. Libera substância em espaço oco ou para fora do corpo. Caso a gente tenha uma glândula, que é formada por tecido epitelial glandular, que libera a secreção em vaso sanguíneo, a gente chama ela de endócrina, glândula endócrina. Endo também, em biologia, a gente vê muito e sempre quer dizer dentro, interno. Então, glândulas endócrinas liberam suas substâncias em vasos sanguíneos. A gente costuma chamar essas secreções de hormônio. Então, por exemplo, ovário, testículo são órgãos que produzem hormônios. Testículo produz a testosterona, ovário produz estrogênio, estradiol. Vamos falar disso mais para frente. Mas são hormônios que têm funções e que são liberados na corrente sanguínea. Então a gente diz que ovário e testículo eles são glândulas endócrinas, porque a secreção é liberada em vaso sanguíneo. A gente tem um caso em particular que é o pâncreas, que ele desempenha as duas funções. Ele libera tanto substância em espaço oco, agindo então como uma glândula exócrina, liberando enzima para digestão também, mas ele também pode agir como uma glândula endócrina, liberando hormônio na corrente sanguínea, que é o caso da insulina, que é importante para diabético, porque é um hormônio que tira açúcar do sangue. Então a gente diz que no caso o pâncreas ele é uma glândula mista, porque ele age tanto como glândula exócrina quanto endócrina. Espero que sejam tranquilos. Próximo, então, é o tecido conjuntivo, que ele é um tecido para preencher espaços não ocupados pelos outros tecidos. Ele é o mais diverso. Tem vários tipos de tecidos conjuntivos. A gente vai falar de cada um deles. As principais características deles é que eles podem ser formados por vários tipos de células, bem diferentes entre si, por isso que eles conseguem desempenhar tantas funções distintas. Mas uma coisa que é comum deles é que eles têm muita matriz extracelular. Ou seja, ele tem muita substância, a maioria formada por colágeno, entre as células. Ou seja, as células elas são mais afastadas umas das outras. Bem mais do que no tecido epitelial, que elas são células juntinhas. Aqui elas são mais afastadas porque tem mais matriz extracelular. Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de tecido conjuntivo. A gente tem um tecido conjuntivo que a gente chama de propriamente dito. Olha a falta de criatividade dos biólogos, olha o nome que deu, mas é o que temos. Ele tem esse nome porque ele é o mais geral. É ele que realmente desempenha essa função de preencher espaços não ocupados pelos outros. A gente diz que esse tecido conjuntivo propriamente dito ele pode ser de dois tipos. A gente chama ele de frouxo se as células elas estão unidas entre si, mas elas estão frouxas. Elas não estão unidas muito firmemente umas com as outras. Não é algo tão rígido. Em geral, onde que a gente vai estar? Revestindo músculo, em volta dos músculos a gente encontra. Revestindo vasos sanguíneos. Por quê? Como ele é mais maleável, a principal função dele vai ser como se fosse dar um apoio para ele ficar fixado onde ele precisa ficar. Ele é mais uma função de apoio e ele também pode auxiliar na nutrição dos outros tecidos. A gente vai ver que é esse tipo de tecido que forma sangue às vezes. Então ele mantém a ligação entre um órgão com uma outra região para transportar nutrientes. Ele também pode ser do tipo denso,
que é o inverso do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. O tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele é mais rígido, ele é mais firme, porque ele tem muito mais colágeno. Então, a principal função dele, por essa rigidez, é proteger os órgãos. Então, às vezes eles podem ficar em volta de determinado órgão para servir, às vezes, numa função de proteção. É esse tipo de tecido, o conjuntivo propriamente dito denso, que forma os tendões e os ligamentos. Quem é esportista, não é o meu caso, e já machucou algum órgão, machucou o tendão, machucou o ligamento, sabe que dói para um cão. Por quê? Qual que é a função do tendão? O tendão, ele vai ligar um músculo a um osso. Porque quando o músculo se mover, ele puxa o osso e daí você consegue mexer o braço, a perna, por exemplo. Já um ligamento, ele vai ligar um osso no outro, para impedir que eles fiquem unidos e não se separem. Então, quando você rompe um tendão, quando você rompe um ligamento numa atividade esportiva, você está rompendo esse tecido conjuntivo propriamente dito denso, que vai manter osso e músculo unidos, se for tendão, ou osso e osso unidos, se for ligamento. Um outro tipo de tecido conjuntivo que a gente tem é o adiposo, que são as camadas de gordura que a gente tem no corpo. Ele é formado por um tipo de célula que a gente chama de adipócito, em que a função dele é armazenar lipídio. Na aula, por exemplo, de biomoléculas que a gente teve anteriormente, a gente viu que lipídio ele é uma substância com função energética. Então, o tecido conjuntivo adiposo, a principal função dele é uma reserva de energia. Ele armazena lipídio para utilizar ele como fonte energética quando o corpo precisar. Além disso, lipídio ele funciona contra impacto. Então, regiões que precisa ser protegida de impacto, a gente tem uma camada de tecido conjuntivo adiposo para proteger. Porque é gordurinha, né? Molinha. Tô pegando meu peitinho agora, ainda bem que não dá para ver. E ele também serve como isolamento térmico. Gordura, né, lipídio, ele é uma substância que ele consegue armazenar grande quantidade de calor. Então, como, por exemplo, animais que vivem em regiões muito frias, que precisa guardar o calor do corpo, eles têm bastante tecido conjuntivo adiposo, bastante gordura, para guardar o calor dentro dele. Tanto que é muito comum, por exemplo, baleias e focas ter bastante para ficar quentinha. A gente tem outro tipo de tecido conjuntivo, que é o cartilaginoso, que ele faz as cartilagens. A cartilagem ela é formada por uma matriz extracelular bem firme e geralmente ela fica entre alguns ossos para impedir que eles se desgastem. Então, que nem, por exemplo, na nossa coluna vertebral, a gente tem uns ossinhos chamados vértebras, aqueles pedacinhos pequenininhos, e entre eles a gente tem tecido conjuntivo cartilaginoso. Como ele é firme, ele impede com que ele impede com que os ossos se desgastem. Eles não ficam se chocando, eles não ficam se raspando, e daí com isso ele não desgasta. Então, em geral, regiões que têm uma tendência ao osso ficar bem desgastado, por exemplo, calcanhar, que é onde a gente está sempre em movimento, são regiões que têm cartilagem. Para quê? Para evitar que ele se desgaste e o osso acaba sofrendo algum tipo de dano. Cartilagem formada por tecido conjuntivo cartilaginoso. Por falar em osso, os ossos, eles também são feitos de tecido conjuntivo do tipo ósseo. Então, assim, eles também têm as células deles, eles produzem a matriz extracelular, bastante também. Só que uma diferença do tecido conjuntivo ósseo para os outros é que, além de colágeno, o tecido conjuntivo ósseo ele tem cálcio e fósforo na matriz dele. Por quê? Esse cálcio é o que dá rigidez ao osso. Então, o cálcio e o fósforo eles se associam ao colágeno para fazer com que o osso fique bem duro e tenha função de sustentação do corpo. Uma experiência que é possível fazer é você pegar um ossinho de coxinha de frango, por exemplo, e deixar na Coca-Cola. Fiz propaganda. Refrigerante de cola. Se deixar nesses refrigerantes, porque esses refrigerantes eles retiram o cálcio e o fósforo do osso. Então, depois você vê que o osso está mais maleável, porque só tem colágeno. Continua rígido, mas um pouco mais maleável, para mostrar que é o cálcio e o fósforo que dá a rigidez que o osso tem, que vai auxiliar na função de sustentação.
Tecido conjuntivo sanguíneo é o que forma o sangue. Então, diferente dos outros tipos de tecido, a matriz extracelular ela não é sólida, ela é líquida, no caso do sangue. A gente chama essa parte líquida do sangue de plasma. Então, ele tem diversas proteínas dissolvidas nele. Além do plasma, que é a parte líquida, a gente tem vários tipos de células no sangue. A gente tem as hemácias, que popularmente é conhecida como glóbulo vermelho. A gente vai estudar no sistema cardiovascular com calma. Mas a hemácia, o glóbulo vermelho, a principal função dele é fazer transporte de gases ao longo do corpo. Então, transportar oxigênio e gás carbônico, principalmente. A gente tem os leucócitos, que a gente chama popularmente de glóbulo branco, que a principal função dele é defesa do organismo. Então, ele é o sistema imunológico, que a gente diz. Ele é desempenhado pelos glóbulos brancos, que são eles que vão fazer a defesa. Matar micro-organismo, inutilizar substância tóxica e etc. E, além das hemácias e leucócitos, a gente tem as plaquetas, que são células que têm função de coagulação. É a cicatrização. Quando a gente tem um machucadinho, quando cicatriza, forma casquinha e tudo, são as plaquetas que auxiliam nesse processo de impedir com que você perca muito sangue. Próximo, tecido muscular, marombeiros, chegou a hora de vocês. O tecido muscular, então, a principal função dele é permitir movimento. Então, ele é uma célula, são células que têm uma grande capacidade de movimentação. Essa movimentação, a gente divide ela em dois tipos. Elas podem ser voluntárias, quando a pessoa ela consegue controlar essa movimentação, movimenta a hora que você quiser. Então, por exemplo, eu estou super confuso com essas câmeras. Músculos do braço, que eu movimento a hora que eu quiser. É um tipo de movimentação voluntária. Eu controlo a hora que eu quero fazer essa movimentação. Mas ela também pode ser involuntária. No caso, por exemplo, do coração. O coração é um órgão que tem muito músculo, que ele se move involuntariamente. Eu não consigo controlar, parar a movimentação dele. Ele vai estar sempre se movimentando. Então é involuntário porque ele acontece automaticamente. As características gerais do tecido muscular. As fibras musculares, que são as células que compõem ele é bastante alongado. São muito compridas. Eu digo que sempre que eu vejo tecido muscular, ele parece um monte de canudinho, todos unidos, formando um contínuo. Para mim é isso. Ele é um monte de célula alongada que elas ficam unidas. Nessas células, a gente tem dois tipos de proteínas que a gente chama de miosina e actina. Tem aqui mostrando para vocês. A miosina é essa mais vermelhinha, mais grossa, e a actina é essa mais roxinha, mais fininha, que elas têm uma capacidade de deslizar umas sobre as outras. Então, essa capacidade de se mover que essas fibras têm, de miosina e de actina, é o que permite a movimentação do músculo. Contração quando elas se aproximam, relaxamento quando elas se afastam. A contração do músculo, ela acontece da seguinte forma. É a contração que vai permitir com que o músculo se movimente e, consequentemente, mova o nosso corpo. Então, as fibras musculares, quando elas são ativadas pelo sistema nervoso, lembra que o tecido nervoso ele é o tecido que coordena a função dos outros. Então, sistema nervoso, tecido nervoso, ele consegue controlar o tecido muscular. Quando as células do tecido nervoso a gente chama de neurônio. Quando o neurônio ele ativa um músculo, ele libera cálcio dentro do músculo. Esse cálcio ele faz com que a miosina, que é essa mais vermelhinha, se ligue à actina. Ou seja, elas estão separadinhas, entrou o cálcio, uniu. O cálcio vai fazer com que elas se unam. Depois, quando isso acontece, as mitocôndrias, lembra que eu falei no começo do vídeo que as mitocôndrias elas produzem energia e que a gente viu anteriormente que a energia ela fica armazenada na forma de uma substância chamada ATP. As mitocôndrias aumentam a produção de ATP. Então, o que acontece? O cálcio uniu a miosina à actina. A energia que tem no ATP faz com que eles puxem, com que a miosina puxe a actina em direção a ela. Então, o que acontece? Ligou o cálcio. A miosina, essa vermelhinha, vai puxar a actina para dentro e o músculo vai contrair. Contraiu. Se aproximou.
Acabou o cálcio que o impulso nervoso fez com que entrasse. Elas se soltam e voltam. Relaxou. Neurônio ativou de novo, colocou cálcio lá dentro. Elas se ligam e o ATP puxa. Miosina puxa actina. Contraiu. Acabou o cálcio. Solta, volta. Relaxou. E assim a gente vai num ciclo. Sempre que o tecido nervoso ativa o músculo, ele faz com que o cálcio e o ATP sejam produzidos e aconteça contração, relaxamento. Vamos lá. Próximo. Tecido muscular ele tem 3 tipos também. Eles variam em questão do movimento que eles fazem e de como eles se apresentam quando olhados no microscópio. Então, a gente tem 3 tipos: liso, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Por que esses dois, o esquelético e o cardíaco, a gente chama eles de estriados? A gente consegue ver pequenas faixas verticais neles. Aqui uma branquinha, mostrando aqui, e aqui essas mais rosinhas, menorzinhas. Então a gente chama eles de estriados por causa disso, porque eles possuem essas faixas verticais. No caso do liso, ele não tem faixa vertical. Ele tem as horizontais, essas branquinhas aqui. O liso ele tem um núcleo só. O estriado esquelético ele tem vários núcleos. Então o núcleo está sendo mostrado aqui em roxinho. Então vários em uma mesma célula, que a gente tem um núcleo só por célula. E no caso do cardíaco, ele tem 1 ou 2. Então, são menos núcleos. Eles também variam em relação ao tipo de contração. Por exemplo, o tecido muscular liso é o que está no tubo digestório. O tubo digestório ele consegue se movimentar sozinho, sem a nossa vontade. Quem já vomitou muito e soltou aquele jato horroroso sabe disso, que o jato e a força vêm das entranhas. Então, como o sistema digestório ele tem essa capacidade de contração e ela é involuntária, o tecido muscular que compõe ele é o tipo liso. Ele tem contração involuntária. No caso do esquelético, eu consigo controlar a contração dele. Contrai e relaxo quando eu quiser. Contração voluntária. A gente encontra ele principalmente no bíceps e no tríceps, por exemplo, que são os músculos que a gente tem no braço. Já o estriado cardíaco é o que a gente encontra no coração. A contração dele não é voluntária, a gente não consegue controlar, ela é involuntária. Por último, o tecido nervoso. O tecido deixa todo mundo irritado, mas é fácil, não precisa se irritar não. É o tecido que coordena o funcionamento dos outros tecidos e dos órgãos. Então, característica geral. Eles não têm matriz extracelular, não têm muita substância, ou muito pouco geralmente, revestindo as células, envolvendo elas. Eles são compostos por 2 tipos de células. Os neurônios, que são eles que realmente coordenam e controlam o funcionamento dos outros tecidos. E um monte de outras células que a gente dá o nome de células da glia, que são células distintas uma da outra, cada uma tem um nome, uma função, mas que elas desempenham papéis importantes para a sobrevivência do neurônio. Então, assim, manter ele no lugar, sustentar, fazer transporte de nutrientes, proteger os neurônios, são funções que essas células acessórias, que a gente chama de células da glia, funcionam. São as funções que elas desempenham para o neurônio funcionar direito. O neurônio ele realiza um processo chamado impulso nervoso, que é a forma que ele utiliza para realmente coordenar e controlar o funcionamento dos outros órgãos. Então, o neurônio ele é dividido em algumas partes. A gente tem os dendritos, que são esses bracinhos que ela tem, o corpo celular, que é onde está o núcleo, e o axônio. Eles trabalham em conjunto para fazer o impulso nervoso, que é como que o neurônio ele vai controlar o funcionamento e responder a estímulos ambientais. Então funciona assim, por exemplo, a gente vai ter um estímulo ambiental, que tomei um susto e eu vou correr. Os dendritos eles fazem esse papel de captação do que acontece no meio externo. Então, que nem por exemplo, quando eu sinto algo na minha mão, por exemplo. Aqui na minha mão a gente vai ter dendritos, que são essas ramificações dos neurônios, que são responsáveis por captar os estímulos ambientais, captar o que acontece externamente.
Quando o dendrito ele é ativado, ele produz eletricidade. No neurônio existe um processo em que a gente chama de transporte ativo, que a gente tem íons de sódio e de potássio que eles entram e saem do neurônio. Como eles são íons lá da química, a gente vê isso, eles têm carga elétrica. Então eles se movimentam, essa movimentação ela gera uma eletricidade, porque eles têm cargas elétricas, e essa eletricidade ativa o neurônio. E ela vai ser conduzida até o corpo celular, no núcleo. Então, os dendritos eles vão sendo estimulados, eles vão produzindo os pulsinhos elétricos, vão mandando tudo para o corpo celular. Quando chega a hora do neurônio estimular algum órgão, fazer algo, né, ele concentra esses impulsos elétricos vindo dos dendritos e mandam em direção ao axônio. Eles mandam adiante para que surja alguma resposta. Então ele vai viajar esse impulso elétrico, esse impulso nervoso, através do axônio, até chegar na região em que um músculo, por exemplo, que ele vai contrair, ou outro neurônio. Ele pode chegar em outro neurônio para continuar o impulso nervoso. Quando ele chega em um neurônio, ele chega numa região, num espaço que existe entre dois neurônios, que a gente chama de sinapse. Sinapse é a região de encontro entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro. Sinapse é isso, essa região de encontro deles. Quando o impulso elétrico ele chega no final do axônio, ele libera uma substância chamada neurotransmissor. Esse neurotransmissor ele é soltado na sinapse, nessa região de comunicação entre um neurônio e o outro. Ele vai para o dendrito do próximo neurônio e faz com que os íons de sódio e potássio entrem neles. Ou seja, gera mais um pulso elétrico que ele vai continuar pelo próximo neurônio. Então, o tecido nervoso ele controla e se comunica dessa forma, gerando eletricidade e passando de um neurônio para outro. São esses os impulsos nervosos e é assim que ele consegue controlar o funcionamento do organismo. É isso. Espero que não tenha ficado dúvidas. Se tiveram, vocês me escrevam, tirem dúvidas. E é isso, gente. Obrigado, viu?